Graça e paz, em nome de Jesus. Quero convidar você a abrir a Bíblia, Palavra de Deus, no Evangelho de Marcos, capítulo 15. Evangelho de Marcos, capítulo 15. O tema da nossa meditação hoje é a hora da morte. Se há uma certeza, desde que nascemos, é que vamos enfrentar a morte. Mas é um assunto que a gente não fala, que a gente não gosta de falar. E hoje, olhando para Cristo Jesus, na hora da morte dele, nós vamos tirar algumas lições. Jesus foi preso no Getsêmani, Jesus foi condenado pelas autoridades, o povo pediu a libertação de Barrabás, um criminoso. O povo gritou: crucifica-o, crucifica-o. E Jesus foi crucificado. Nós vamos ver o que aconteceu na hora da morte de Jesus. Você tem medo da morte? É o nosso maior inimigo. A morte. Você gosta de ir num velório? A Bíblia nos ensina que é mais proveitoso a gente ir num velório do que numa festa. Vamos ver o que aconteceu? Quero convidar você a baixar um pouco a tua cabeça, a fechar os teus olhos. Vamos orar. Papai, nós sabemos pela tua palavra que a morte entrou na humanidade por causa do pecado, como salário. Por isso, Senhor Deus, nós não nos sentimos cômodos, nós não nos sentimos bem ao falar sobre a morte, ao enfrentar o luto. Mas nós aprendemos em Cristo Jesus que Ele venceu a morte, que Ele ressuscitou. Fala conosco, Pai. Fala conosco. Nós nos entregamos totalmente em Tuas mãos. E pedimos para que haja a revelação do Teu Espírito Santo. Toca lá no mais íntimo do nosso ser. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Marcos 15, a partir do verso 33. O primeiro ponto da nossa mensagem é hora de trevas, hora de escuridão. O verso 33 diz: chegada a hora sexta, houve trevas, escuridão sobre toda a terra até a hora nona. Cristo Jesus, ele foi crucificado 9 horas da manhã. Às 12 horas, esse momento aqui, toda a terra se viu em trevas, em escuridão. E às 15 horas, 3 horas da tarde, Jesus morreu. Jesus passou 6 horas pendurado ali no madeiro, ali na cruz. Hora de escuridão. É impressionante como nós somos atraídos a essas
essas coisas que acontecem de vez em quando com a natureza, tipo eclipse, as pessoas gostam de ver, mesmo que seja por um pequeno, curto espaço de tempo. Você já viu um eclipse? Na minha época de criança, a gente corria procurar uma chapa, a gente chamava de chapa, né? O raio-x. E os comentários da cidade? Não, não faça isso, vai queimar os seus olhos, isso aí que tem, aquela coisa toda. E a gente ficava doido para ver o eclipse, aquele momento que, não é? Um astro se coloca na frente do sol e escurece. E depois a gente ficava comentando. E é interessante porque aquela época, para a gente conseguir um raio-x, uma chapa, era dificílimo. Hoje quem não tem um pacotinho lá guardado, né? É chapa do pulmão. Quantas tirou, né, Dona Maria, ali do tornozelo, e agora a gente tira do aparelho digestório e disso, aquilo outro. Esse momento aqui, toda a Terra. Nunca houve um eclipse que fosse só uma parte do globo. Toda a Terra. Eu fico imaginando. A Bíblia não cita, mas conhecedor um pouco da humanidade, né? Principalmente das crianças, aquilo deve ter se tornado um... O que está acontecendo? Está acabando o mundo. É que é tudo escuro. Trevas. Trevas. A segunda coisa que nós aprendemos aqui, que foi uma hora de separação. Olha o verso 34. A hora nona, clamou Jesus em alta voz. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Jesus gritou. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? É um momento profético. Lá no Salmo 22:1, são essas palavras. Deus meu, por que me separaste? Momento único em toda a história, não somente da humanidade, mas na própria história de Deus. O momento de separação da Santíssima Trindade. Deus se separando de Deus. E por mais que a gente tente explicar, a nossa cabeça, a nossa mente finita, limitada, a gente não vai entender. 3 pessoas em uma só. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vivendo em plena harmonia, unidade. Agora, nesse momento, há uma separação. Quando olhamos um pouco atrás, o que aconteceu com Jesus, ele foi esbofeteado, cuspiram na face dele, bateram na cabeça dele com caniço, socaram a ele, colocaram sobre a cabeça, na testa, cravando ali coroa de espinhos, cravos pregos de cerca de 15 centímetros perfuraram as suas mãos e os seus pés. Uma dor incrível, mas a maior dor foi esta dor da separação. Jesus, que aqui na terra como homem 100%, ele caminhou fazendo em tudo a vontade de Deus o Pai. Nunca pecou. Nunca desobedeceu a nenhuma ordem, nenhuma orientação de Deus através do Espírito. Mas nesse momento Jesus toma sobre si, conforme Isaías 53, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados. Nós vivemos uma época de
muita enfermidade, muitas doenças. E a gente fica ali, não é, meio abalado, parece que nunca vai passar. É horrível. Agora imagina Cristo Jesus tomando sobre si ali todas as enfermidades. A minha, a sua, se somarmos as nossas aqui, já não seria suportável para uma pessoa. Jesus tomou todas as enfermidades. Ele ficou desfigurado. Mas eu creio que a maior dor que Jesus sentiu foi a dor da separação. E alguém pode perguntar, mas por quê? Porque Deus não habita onde habita o pecado. Nesse momento, houve uma separação da unidade perfeita por causa dos nossos pecados. A hora mais difícil enfrentada por Jesus, a ponto dele clamar em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus tinha plena consciência do que estava acontecendo, mas isso não amenizou a dor e o sofrimento dele. Hora de separação. Também nós aprendemos o ponto 3, hora de expectativa. Ali no verso 35 e 36, diz o seguinte: alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, ouviram, porque Jesus falou em alta voz, diziam: vede, chama por Elias. O que eles entenderam? O que eles tinham de expectativa? A promessa da vinda do Elias. E agora eles ouvem, eles ficam naquela expectativa. Ele está chamando por Elias. O que será que vai acontecer? Verso 36. Um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Queridos, essa hora de morte é uma hora de tremenda expectativa. Você já teve assim, uma experiência, alguém do seu conhecimento está passando mal, foi internado, está nas últimas, está na UTI, e qualquer contato, qualquer telefonema, qualquer WhatsApp acerca da pessoa, o que vem na sua cabeça? Morreu. É assim ou não é? Nós temos uma irmã querida que está na UTI nesses dias. Uma situação muito difícil. E a gente cria essa expectativa. O que vai acontecer? Esses homens que estavam ali ficaram nessa expectativa. O que vai acontecer? Será que Elias vai vir socorrer? O que vai acontecer? Vai sair do coma? Ou vai morrer? É tempo difícil, o tempo da morte. Essa expectativa, alguns se mantêm em fé. Não, eu creio. Vai passar por isso, vai sair bem. Outros já, não é? Acho que chegou a hora. Hora de expectativa. Também é hora do último suspiro. Olha aqui, no verso 37. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, ou seja, deu o último suspiro. O que Jesus falou nesse grande brado? Ali em Lucas capítulo 23, verso 46, diz: então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou, deu o último suspiro.
Jesus entregou. Nem a morte poderia exercer qualquer domínio sobre Jesus. Ele entregou. E esse brado, esse grande brado que ele deu foi: Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. Eu nunca tive a experiência de ver alguém naquela hora de morte. Nunca vi. Uma coisa me atemoriza não é a morte, mas é a maneira da morte. A maneira que a pessoa morre. E a gente vê tantos, depoimentos de que a pessoa estava ali tranquila, calma e morreu. Mas eu já ouvi também de gente que naquela hora entrou num processo assustador. O meu irmão mais velho, José Maurício, ele levantou 5 horas da manhã e depois a esposa contou. Ele foi até a cozinha, caiu e começou, tipo uma convulsão, se bater ali. E ali ele ficou morto. Eu nunca vi. Mas aqui a gente percebe Jesus Cristo entregando uma hora do último suspiro. Fala a verdade, você já pensou na sua morte? Você já falou alguma vez para Deus: Deus, eu gostaria de morrer dessa maneira aqui? Tem gente que fala: eu gostaria de morrer dormindo. A minha sogra morreu dormindo, né? Seria tão bom, né? A hora que acorda, morri. Ontem eu estava vendo no noticiário, ali em Curitiba, 5 horas da manhã. Um jovenzinho com a namorada na garupa da moto. Passou reto. No final, tinha que fazer a curva. E a moto foi com tudo. A moto ficou pendurada numa árvore. O jovenzinho morreu na hora. A moça estava internada, estado grave, não sei o que aconteceu. Deixa eu contar uma história. Lá na minha cidade, a gente criança, a gente é curioso. Mas tinha lá a mãe de um senhor, hoje o senhor, Taio é o apelido dele. A mulher morreu várias vezes. Saía notícia na cidade. Morreu. Daqui a pouco não morreu. Mas tem um probleminha aí que a pessoa fica como morta, mas não morreu. Aí voltava. Era um negócio esquisito lá na cidade. E o medo que a gente tinha naquela época de cemitério. Porque nós não somos preparados para enfrentar esse momento. Você pensou o último suspiro seu? Tem na internet um pastor que estava pregando, não sei se alguém já viu. Ele está pregando, daqui a pouco, blum, cai morto. Pregando! Começou a mensagem aqui, foi terminar a mensagem lá no céu. Fazendo apelo para os anjos de Deus. Quantos aqui querem aceitar Jesus? Fala a verdade, mas não dá um... quando a gente começa a pensar nisso, não dá um desconforto. Mas a gente vai morrer. Então, é um momento de dar o último suspiro. E Jesus disse mais uma coisa aqui, que nós vemos ali em João capítulo 19, verso 30. Jesus, nesse grito que ele deu, ele disse: está consumado. Ele não foi pego de surpresa, não foi um acidente, não foi a vontade dos homens, foi o plano de Deus. Está consumado. Ou seja, eu completei a obra, eu terminei aquilo que eu vim fazer. Que coisa maravilhosa! Nós precisamos olhar para esse momento da cruz, não como um momento de luto, mas como um momento de vitória. Está consumado. Morreu.
Você já sonhou que você morreu? Sabe aquele sonho real que muitas vezes a gente tem? Você acorda meio... Sonha que está caindo um prédio. Tantas coisas, né? Uma vez eu fui dormir na casa de um amigo meu lá na minha cidade. E no quarto dele tinha 2 camas, uma de cada canto do quarto. E na madrugada eu acordo escutando assim. Eu fiquei desesperado, acordei tudo escuro, acendi a luz. Ele estava sentado ali no meio do quarto, assim com a mão assim, sentadinho. Eu acordei e falei, o que está acontecendo? E acordou assustado, rapaz. Eu estava sonhando que eu estava no chão, assim, um caminhão estava vindo com a roda, dando ré e passando por cima de mim. A gente tem cada sonho, não é? Mas o sonho de morte não tem pior que esse. Então Jesus, ele deu o último suspiro, ele falou, Pai, entrego em tuas mãos, está consumado. Ele veio para isso. Eu lembro que, quando eu comecei a ouvir o Evangelho de Cristo Jesus, o verdadeiro, a mensagem é, você tem que ir para a cruz, você tem que morrer em Cristo Jesus. A mensagem da cruz, a mensagem de morte, a mensagem de participação dos sofrimentos de Cristo, esta é a mensagem bíblica. Mas hoje há um outro evangelho, que tira o homem da cruz e que investe nele. Então, em quarto lugar, nós vimos aqui a hora do último suspiro. Em quinto lugar, hora da reconciliação. O verso de número 38. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Deixa eu explicar. O templo, a planta que Deus havia dado para Davi, passou para Salomão, foi destruído, depois foi reconstruído em 46 anos por Herodes. Tinham 3 repartições principais. Na entrada, havia um átrio, onde havia ali o lugar onde era queimado o sacrifício. Também havia uma pia para lavar todos que participavam, em especial os sacerdotes, a purificação. Havia o lugar santo. Os homens podiam entrar ali. Haviam 3 elementos. E havia o Santo dos Santos, separado por um véu, cerca de 12 centímetros de pano. E nesse lugar santíssimo, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava levando sangue de animal sem ovelha sem defeito, para aspergir ali no propiciatório. Havia a arca da aliança, para apaziguar a ira de Deus, para pedir o perdão para Deus, uma vez por ano. E agora, nesse momento em que Cristo Jesus morre, dá o último suspiro, esse véu da separação é rasgado, de cima a baixo, ou seja, iniciativa de Deus, do Pai, rasgando. Então é um momento de reconciliação. Agora Hebreus diz, nós temos livre acesso à presença do Pai, pelo sangue de Jesus. Coisa maravilhosa. Ele, o nosso Deus, agora em Cristo Jesus nos dá acesso à presença dele em qualquer momento. O véu foi rasgado. Tudo isso está acontecendo na hora da morte de Jesus. Em sexto e último lugar,
É hora da revelação. Olha o verso 39. O centurião, esse centurião era um do exército, da guarda, que exercia ali o seu trabalho como soldado, mas esse era aquele que cuidava de 100 soldados, um comandante, que estava em frente dele. Esse homem estava em frente da cruz de Cristo Jesus nesse momento, vendo que assim expirara o último suspiro. Ele participou desse momento, ele teve a revelação, ele disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Até então eles estavam escarnecendo de Jesus, eles estavam meneando a cabeça. Você fez para tantos, faça para você mesmo. Se você descer daí, eu vou acreditar que você é Deus, que você é o Filho de Deus. Estavam zombando, mas no momento da morte, o momento da revelação, esse homem disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Momento de revelação. Momento de reconhecer quem verdadeiramente Jesus é. Queridos, sem essa mensagem da cruz, sem essa mensagem da morte de Jesus, não existe evangelho. Esse é o momento que nós precisamos sempre recordar. Em primeiro lugar, para agradecer o nosso Deus. Em segundo lugar, para termos a fé suficiente de que Jesus morreu por nós. Em terceiro lugar, para ter a certeza de que a nossa salvação está garantida e nós vamos ressuscitar com Ele. Que coisa maravilhosa! Conclusão. Vamos aplicar essas verdades em nossas vidas. Primeira coisa, será que você tem áreas na sua vida ainda que você vive em escuridão, em trevas? Pastor, mas eu sou crente, mas cheio de crente que não permite que Deus vá fundo, que Deus trate o caráter, a personalidade, o temperamento. Tem até quem fale assim: eu sou assim mesmo. Tem alguma área que, lá um departamento, né, um quartinho que você tem é só seu, não entra ninguém, ninguém sabe, há escuridão, ali habita medo, tristeza, angústia, ódio, sei o quê. Tem ainda aquele quartinho do seu segredo, que você ainda não convidou nem Jesus para entrar e para limpar. Tem alguma área da sua vida? Essa área, quando falam, eu fico bravo, eu esperneio, eu não... Será que tem? Será que a cruz de Cristo Jesus não foi suficiente? Será que a luz que é Cristo Jesus, a luz da palavra de Deus, não tem poder para penetrar nessa escuridão? Pensa um pouquinho. Qual a área da sua vida que gera desconforto? Não quero nem saber, não quero falar sobre isso. Deixa para lá. E não vai sendo tratado, curado. O diabo, ele faz de tudo para, primeiro, arrebentar com a nossa vida, depois arrebentar com os nossos relacionamentos. Ele não quer ver a gente ter relacionamentos saudáveis, não quer. Ele faz de tudo para arrebentar, e ele usa de tudo. Na nossa vida, nos nossos relacionamentos, se há alguma coisa que, você sabe o que é. Não, nesse assunto eu não quero tocar. Esse assunto, se eu falar com essa pessoa sobre isso, vai dar quebra-pau. Que tal se a gente falar: Jesus brilha nessa área também? Elimina essa escuridão. Elimina essas trevas. Ele é o sol da justiça.
Segunda aplicação. Você tem se sentido separado de Deus? Ali foi necessário na vida de Jesus acontecer aquela separação, para que depois a gente tivesse uma ligação eterna com Deus. Mas tem muitas pessoas que se sentem separadas de Deus. Ah, Deus se esqueceu de mim. Deus não se esquece de você nunca. Ai, parece que Deus... Sempre é uma tendência do nosso coração, não é verdade? De querer incriminar Deus, de querer culpar a Deus. Imagina a nossa irmã Maria. Por que Deus permitiu que eu quebrasse o pé aqui? Não! Em tudo! Dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Muitas delas nós não entendemos, nós não compreendemos. Não sei se lá no céu vamos ter liberdade de perguntar, por que aconteceu isso comigo, Senhor? Mas eu acho que a glória dele vai ser tão grande que a gente vai esquecer tudo dessas coisas aradas. Não é? Mas tem muita gente que é fiel a Deus. Ora, lê a Bíblia, etc, etc. Mas se sente separado de Deus. E parece que Deus se esqueceu. Eu quero dizer para você que Deus não se esquece de você nem um milésimo de segundo. Ele é Deus. Somos nós que nos afastamos dele. Somos nós, por causa do pecado, viramos as costas para ele. Nos separamos. Eu quero dizer para você que o problema seu é você mesmo. A gente passa por luta? Passa. A gente passa por enfermidade? Passa. Passa por situações tristes, angustiosas? Passa. Mas nada disso pode interferir no nosso relacionamento com Deus. E se a gente fica, não estou muito bem, é problema não resolvido. Eu tenho que ir até Deus e falar, Senhor, eu me separei do Senhor e eu estou passando por isso, por esse vale da sombra da morte, mas hoje eu estou aqui diante do Senhor, porque eu creio na reconciliação que Cristo Jesus conquistou lá na cruz do Calvário. Mas tem gente que parece que gosta, né, de ficar ali sendo coitado. Ai, tão mal. Mesmo mal, louve ao Senhor. Mesmo mal, ore ao Senhor. Mesmo mal, leia a Bíblia, porque é somente Ele que tem poder para tirar a gente desses momentos que a gente passa. Não fica acariciando esses sentimentos. Você conhece Jesus? Você sabe essa história do que Ele fez por você na cruz? Então, viva dessa maneira. O véu foi rasgado. Não tem mais separação. Podemos e temos livre acesso. Esses dias lendo os Salmos com meu filho, e o salmista falando da angústia. E aí eu aproveitei a oportunidade para ministrar ao coração dele. O Dani, o que você tem que fazer quando você está angustiado? Buscar o Senhor. Buscar a Deus. Buscar a Deus. Não fica, estou angustiado. Vai buscar o Senhor. Não estou sentindo, faz sem sentir. Até aquele momento que você vai começar a sentir prazer em orar, prazer em conversar com Deus. Você tem se sentido separado de Deus? Terceira aplicação. Você tem grandes expectativas do que irá acontecer com você? Não sei você, mas eu me pego muitas vezes pensando, né, no futuro. O que vai acontecer? E a gente vai ficando mais velhinho, né? Ontem nós fomos ministrar num casamento
E encontramos uma pessoa e eu falei para ele, rapaz, todas as festas nós estamos nos encontrando, né? Ele deu uma risada e falou, ô Kiko, ainda bem, né? O duro é quando a gente começar a se encontrar nos velórios da vida, né? Mas a gente chega a uma idade que aqueles que estão ali já vão começando, né? Até chegar a nossa vez. A gente está ali como se estivesse numa fila. Se alguém quiser entrar na minha frente, por favor. Mas é uma realidade. Mas qual é a expectativa? A expectativa de, então tá bom. Então vou encostar aqui e vou ficar esperando aqui, né? Até chegar a minha vez. Né? Aquela imagem da morte chegando. Sua vez. Não. Enquanto estivermos respirando, todo ser que respira, louve o Senhor. Tem gente que se tornou perito em arquitetar pensamentos, ideias terríveis. Qualquer coisinha, né? Ai, vou morrer. Ai, não sei. Ai, agora. Chegou minha vez. E aí para de viver. Vamos ter expectativas. Vamos olhar para o nosso Deus. A última trombeta vai tocar. Jesus vai buscar a sua igreja. A gente vai ser elevado com Cristo Jesus às alturas. Vamos estar na presença de Deus. Vamos ter essa expectativa. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus vai me ressuscitar. Ó morte, onde está o teu aguilhão? E aí a gente vai vivendo bem. Não seja aquela pessoa. Está tudo bem? Mais ou menos. Jesus perdeu o poder, Deus deixou de ser Deus? Vamos ter expectativas grandes no nosso coração. A quarta aplicação. Tenho gritado. Tenho dado o último suspiro. Alguém aqui já falou assim? Não aguento mais. Não sei o que fazer da minha vida. É para fazer ou não é para fazer? Você que sabe. A política, né? Como é que fala o ser político? Esqueci o nome. Politicamente correto. Não, você não pode fazer assim. O que vão pensar de você? Vai guardando. Aí a gente vai sendo um depósito, né? De medo, de angústia, de amargura, de tristeza. A gente vai... Tudo bem? Tudo bem. Né? Vai tirar selfie. Quando nós lemos, estamos lendo os Salmos, a gente vê pessoas como nós, desesperadas muitas vezes, mas gritando, clamando a Deus, abrindo o coração, rasgando o coração diante de Deus. Deus, está difícil, Deus. Olha essa situação, Deus. Toda vez eu oro a questão dos processos, eu falo, Deus, eu não aguento mais, Senhor. Ameniza esse tempo, desde 2015. Aí vem aquela voz gostosa do Espírito Santo. Aí a gente fica em paz. Amém? Não guarda nada. Mas não vai lá falar com a vizinha, com o parente, com a tia, com o padre, com o pastor. Vai falar com Deus. Vai gritar aos pés do Senhor Jesus. Vai chorar aos pés do Senhor Jesus. Tem casamento que está ruído, mas ele ou ela, marido, mulher, resolve ficar quieto, como se isso resolvesse, e não resolve.
Ah, então vou chegar em casa hoje, pegar meu cônjuge e vou... Não é isso que nós estamos falando. É gritar diante de Deus. É clamar, falar, Deus, como Jesus, Senhor, eu entrego o meu espírito para o Senhor. Eu entrego o meu casamento, eu entrego meus filhos, eu entrego meu emprego, eu entrego tudo nas tuas mãos, Senhor. Não seja um depósito de frustração. Por que as pessoas estão vivendo uma vida de ansiedade, de depressão, de opressão? Porque o corpo humano não foi preparado, nós não fomos preparados, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, para ser um depósito de porcariada. E a pessoa vai colocando, chega um dia, cai tudo. E a gente vê muitas vezes casais, 40 anos de casado, de repente separam. Mas por quê? Não teve um motivo assim. Teve sim. Foi depositando. O que a gente faz? Entra um sentimento, por exemplo, angústia. Alguém fez alguma coisa para você, tal, está angustiado. Pega aquele sentimento, tira de dentro daquele departamento escuro, em trevas, vai lá, Jesus, não consigo viver com isso aqui não. Lançando sobre ele. Jesus, olha o que me aconteceu. Olha o que falaram de mim, Senhor. Joga ali, aos pés da cruz. Ó, Senhor, essa enfermidade não estou aguentando mais, Senhor. Eu várias vezes já falei para Deus, se é para viver dessa maneira, então melhor morrer. Mata, leva embora logo. Isso eu não falo para minha esposa. Eu falo só para ele. Mas ele achou, ele estava, não é, que ainda é tempo de ficar aqui. Fala para ele. Fala tudo para ele. Gritar, suspirar diante de Deus. O quinto aprendizado aqui. Você acredita que Jesus te reconciliou e continua te reconciliando com Deus? Você acredita nisso? O véu foi rasgado. Livre acesso. Está com angústia? Vai lá no quarto. Ou no teu lugarzinho de oração. Chora aos pés de Jesus. Abre o coração. Fala tudo. Muitas vezes a nossa oração, a tendência é ficar só naquela parte de petição. Não é errado. Mas a gente vai deixando de conversar com Deus. Abrir o coração. Eu fico imaginando Deus falar, é isso que eu estava querendo que você falasse. Ou estava conversando agora há pouco com o Sidney, ele exerce o ministério, ele e a esposa dele, ajudando algumas pessoas, levando para o hospital, etc, etc, etc. E o Sidney estava falando para mim que chega lá, o médico pergunta, o que o senhor tem? Ele fala, pergunte para o Sidney. Não é? Muitas vezes nós fazemos assim com Deus, amados. Nós não falamos o que nós temos. Mas Deus quer que a gente fale tudo. Você já chegou um dia, você foi orar e você falou assim para Deus, Deus, eu não estou com vontade de orar. Alguém já fez isso? Mas a gente se sente mal até por falar, parece que a gente está cometendo o maior crime. Mas Deus sabe que a gente não está com vontade. E sendo sincero, abrindo o coração, Deus, eu não estou com vontade de orar, mas eu vou orar. E aí a gente ora, até conseguir orar. Aí o Espírito Santo vem, toca, a gente começa a chorar diante dele. É um momento de cura. Porque Jesus nos reconciliou a Deus. Não é a minha ladainha, não é o meu sacrifício, não são os meus votos.
mas é aquilo que Cristo Jesus fez lá na cruz. Não é merecimento, porque eu sou uma pessoa. É aquilo que Cristo Jesus fez. O véu, Deus o Pai rasgou. Agora não precisa ser só o pastor, o sacerdote, o padre, seja lá quem for, para entrar, para oferecer a Deus. Não, eu tenho livre acesso. Nós precisamos retomar essa clareza de que oração é conversar com Deus. Mas muitas vezes a nossa conversa já se tornou tão superficial. Oi, tudo bem? Tudo bem. E não está bem. Mas a gente responde, tudo bem. E muitas vezes a gente chega diante de Deus falando para Deus, oi, tudo bem? Tudo bem. E depois a gente fica carregando. Porque muitas vezes nós esquecemos que temos esse livre acesso à presença de Deus. Em último lugar, a hora da revelação. Aquele centurião, ele olhou e disse, verdadeiramente, este homem, filho de Deus. Você reconhece quem é Jesus? Quem é Jesus? Jesus é teu Deus? Jesus é teu Salvador, teu libertador, teu curador? Quem é Jesus? Jesus é teu irmão mais velho? Ele não é, segundo a Bíblia, nosso irmão mais velho? Quem aqui já teve irmão mais velho? Você lembra um pouquinho, não? Do seu relacionamento com ele? Lá estava meu irmão mais velho, ia fazer alguma coisa. Eu quero ir junto. Vai não, fica aí. Mas quando os filhos do Tota com a Natália encrencava comigo e com o Paulinho, meu outro irmão, eu vou chamar o Zé Maurício. Eu vou chamar meu irmão mais velho. Quando o diabo, quando principados e potestades, quando pessoas enviadas por Satanás para destruir a tua vida, para gerar tristeza, angústia no teu coração, lembra, você tem um irmão mais velho. Fala, diabo. O diabo é grande e poderoso, sabia, né? Mas perto de Jesus ele não é nada. Sabe como Jesus vai vencê-lo na confronto final? Sopro. Ah, não vai dar um murro, um rabo de arraia? Não. Um sopro. Então, quando você estiver passando por essa situação, que você tem aquele discernimento, não é? Reconheça quem é Jesus. Fala assim, diabo, espera só um pouquinho. Irmão mais velho, vem cá um pouquinho, fazendo um favor. Ele já está ali do seu lado, né? O que o diabo faz? Por quê? Porque Jesus já esmagou a cabeça dele. Você reconhece quem é Jesus? Diante das dificuldades da tua vida, diante das enfermidades, dos problemas financeiros, das tempestades no mar. Você reconhece Jesus nesse momento? Você lembra de quem é Jesus? Do que Jesus já fez, do que Jesus está fazendo? Clama! Duas coisas poderosas: o nome de Jesus e o sangue de Jesus. Quando o pensamento começa a vir para arrebentar com a tua fé, com a tua alegria, com a tua paz, você fala assim, o nome de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele está aqui. Ele é Deus. Baixe tua cabeça, feche os teus olhos. Essas verdades
da hora da morte de Cristo Jesus é uma realidade. Não é uma historinha lá do passado que aconteceu e ponto final. Não. Essa história ela continua reverberando em nossos corações. Ela continua produzindo em nós fé, gerando expectativas boas, mostrando, clareando para nós o caminho que é estreito, mas é o único caminho que nos leva à vida eterna. Quem tem sido Jesus para você? Um religioso? Um herói? Um grande homem da história? Ou Ele é Deus, que quer se relacionar com você, que quer carregar os teus fardos, que chora com você se for preciso, mas também se alegra com você. É aquele companheiro de todas as horas e todos os momentos, na angústia, na dor, no choro, na alegria, na festa. Jesus, lá na cruz do Calvário, Ele trouxe todo o alívio necessário para nós. A gente pode desfrutar ou não. Ele pagou o preço. Nós não precisamos mais pagar preço nenhum. Nós precisamos simplesmente crer, ter fé, confiar. Confiar. E mesmo que o sentimento, muitas vezes o sentimento é contrário, porque é alma, é carne, está ligado à velha natureza. Mas nada disso pode nos abalar. Mesmo que o pensamento venha, nós levamos a nossa mente cativa a Cristo, os nossos pensamentos. E aí nós recebemos o refrigério do Espírito Santo. E podemos dizer, sim, tudo está bem, porque o meu Deus está no controle de todas as coisas. Sim, tudo está bem, porque Cristo Jesus já me deu a vitória. Sim, tudo está bem, porque eu tenho segurança daquilo que Cristo Jesus conquistou por mim e para mim lá na cruz. Sim, tudo está bem, porque eu já sei o final da história e eu vou habitar eternamente em glória. Eu não sei, querido irmão, querida irmã, qual é a dor que você tem carregado, qual a situação que tem tirado a tua alegria, a tua paz, mas eu sei que Jesus tem poder para te dar alívio. Coloca diante dele, fala tudo para ele. Oh Jesus, oh Pai, oh Espírito Santo, está acontecendo isso, isso, isso. Entrego em tuas mãos e você vai ver a ação de Deus, a ação sobrenatural, trazendo para você cura, trazendo para você libertação, trazendo de volta a alegria, o prazer, o contentamento de viver. Ele fala, obrigado, Jesus. E quando você se sentir separado de Deus, você pode dizer para você mesmo, o véu foi rasgado, de cima a baixo. Eu tenho livre acesso, e entra na presença de Deus, e chora aos pés de Jesus, e rasga o coração diante dele, conta tudo, e recebe o bálsamo. Essa história da cruz é a história da nossa libertação, é a história da nossa mudança, é a história do novo caminhar. Eu quero convidar aqueles que entenderam um pouquinho mais a obra da cruz, ou relembrar um pouco mais
dessa história gloriosa e você quer falar para Jesus: Jesus, eu entendi a mensagem da cruz e eu quero participar dessa história. Eu quero trilhar este caminho. E eu quero oferecer a minha vida para ser crucificado junto do Senhor. Porque eu sei que ali é o lugar da cura, da libertação. Se você deseja fazer isso, eu quero convidá-lo a se colocar em pé. E assim como aquele centurião que diante da cruz reconheceu, eu gostaria de convidar você a dizer assim: Jesus, verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Jesus, o Senhor venceu. Por isso eu entrego em Tuas mãos a minha vida, entrego a minha casa, tudo. Entrego os meus defeitos, os meus problemas, as minhas dificuldades, as minhas limitações, entrego as minhas alegrias, as minhas vitórias, entrego tudo em Tuas mãos e clamo a Ti, ensina-me a ser transparente com o Senhor, a contar tudo, embora eu saiba que o Senhor sabe de tudo. Eu creio que o Senhor quer ouvir da minha boca. Ensina-me, Espírito Santo, a rasgar o meu coração aos pés da cruz de Cristo, até ser curado, em nome de Jesus. Eu creio em Ti, Jesus. Eu creio no poder do nome de Jesus. Eu creio no poder do sangue de Jesus. Eu creio que o véu da separação foi rasgado. Eu creio que eu tenho livre acesso à presença do glorioso Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Papai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Não deixa, Senhor, essa mensagem sair do nosso coração. A mensagem da cruz. A gente ouve Paulo com tanta clareza falando da mensagem da cruz. Nós queremos viver esta mensagem no nosso dia a dia. Faz-nos lembrar, Senhor, desse ato maravilhoso de Cristo Jesus por nós. Louvado seja Teu nome, Papai, que a Tua bênção, a Tua graça, a Tua paz, o Teu perdão, a Tua misericórdia, a Tua alegria, Senhor Deus, seja sobre a Tua igreja, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Não, só um minutinho, perdão. Nós temos um